Tudo bom, pessoal? Tudo bom? Coisa nenhuma, não é verdade? O Santos voltou para a zona do rebaixamento. Inacreditável. Ganha do Flamengo, o melhor time do Brasil. Sai da zona do... sai não, se distancia um pouquinho da zona do rebaixamento. E quando a gente imaginava que aquela vitória seria o início de uma nova caminhada do Santos no Campeonato Brasileiro, a gente caiu do cavalo. Mentira. Coisa nenhuma. A gente conhece bem a nossa mercadoria, a gente sabe bem como é que é o Santos. Perdeu do Mirassol, perdeu não, foi goleado. Perdeu de 3-0 e poderia ter perdido de 7 se não fosse o Brasão. Com a vergonha. E hoje, por conta dessa derrota, o Santos estacionou nos 14 pontos. E hoje, o Vitória, que tinha 12 pontos, ganhou o seu jogo contra o Bragantino, pulou para 15. O Internacional, que tinha os mesmos 14 pontos do Santos, mas tinha uma vitória a menos, ganhou do Ceará, pulou para 17. E o São Paulo, que tinha 13 pontos, um a menos do que o Santos, bateu o Corinthians e foi a 16. Então, nesse momento, nós temos Internacional com 17, Grêmio com 17, São Paulo com 16, Vitória com 15, Vasco com 14 e o Santos também com 14. Agora, sabe por que o Vasco está na frente do Santos? Porque o Vasco tem um saldo negativo de 4. O saldo negativo do Santos é de 5. Tudo por conta da goleada sofrida diante do Mirassol. No Mirassol. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, não. O que a gente pode fazer é falar incessantemente, incansavelmente, e não parar de apontar o dedo para o Kleber Xavier. Essa derrota para o Mirassol, seu Kleber Xavier, o senhor é o responsável por ela. O senhor é o responsável por ela. Tá bom? Mas antes de continuar atacando o Kleber Xavier, essa atuação vergonhosa do Santos e essa rodada que foi horrível para o time de Vila Belmiro, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Ah, você já está inscrito? Obrigado, eu agradeço. Então, se você não tiver, se inscreve, dê um like, ativa o sininho, hype esse vídeo, tudo isso vocês sabem que me ajuda bastante, tá bom? Estou quase batendo 160 mil inscritos, gente, e eu estou muito feliz por causa disso, tá bom? Então, gente, como eu dizia, o Kleber Xavier, evidentemente, é o responsável direto. Claro, os jogadores estão em campo, poderiam ter apresentado um pouco mais. Mas o time foi mudado, e 30% do time que ganhou do Flamengo foi modificado. Saíram, vamos dizer, entraram Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Pituca. Não satisfeito com essas modificações desastrosas, no segundo tempo ele colocou o Tassiano. Olha só. Eu falei para vocês isso ontem aqui. O Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, década de 60 e 70, dizia: técnico não ganha jogo, mas perde. Foi o caso de ontem. O Kleber Xavier perdeu o jogo para o Santos ontem. Esse estagiário, tá? Esse projeto de treinador, que não sei de onde tirou essa ideia de fazer tanta modificação. Aliás, gente, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Eu tô cansado de técnico gaúcho. Essa escola realmente é uma escola que me enche a paciência. O único técnico gaúcho que eu gostaria que estivesse no Santos hoje é o Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Renato Gaúcho, na verdade, não é um gaúcho, ele é um carioca. Não tem aquela mentalidade do o 10 do nosso time é o 5. Os caras falam isso lá no Rio Grande do Sul. O 10 do meu time, o 10 do seu time, quem que é? É o Messi, é o Pelé, é o Maradona, é o Cruyff, é o Ademir da Guia, é o Zico. São esses caras, é o Arrascaeta, são esses caras. O craque do time é o 10. Lá no Rio Grande do Sul eles dizem que o 10 do time é o 5, o volante, ou seja, o cara que dá pontapé. Então essa é a filosofia. É assim que o gaúcho pensa futebol. Eu não gosto disso. E a torcida do Santos também não gosta. Vocês sabem disso. Nós sabemos disso. O mundo sabe disso. Então, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Agora, por que o Kleber Xavier está lá no Santos? Porque o Santos escolheu, porque o Marcelo Teixeira foi lá assim, não, eu quero o Kleber Xavier, não, porque ninguém topou dirigir o Santos. Ninguém topou. Quando o Santos demitiu o Caixinha, ninguém topou de dirigir o Santos. O Tite disse não, o Dorival disse, o Tite disse não e aceitou o Corinthians. Depois ficou doente e disse não. Aí o Dorival disse não para o Santos, aceitou o Corinthians. O Renato Gaúcho disse não para o Santos, foi para o Fluminense. O Ramon Dias disse não para o Santos, está no Olímpia do Paraguai. O cara preferiu dirigir o Olímpia do Paraguai ao Santos. Mas isso aí tudo é reflexo desses 3 anos brutais desse apocalíptico Andrés Rueda. Que coisa. Olha as coisas que aparecem pro Santos, gente. Andrés Rueda. Esse cara é o grande culpado dessa situação que o Santos se encontra, hein?
é o grande culpado. Tem mais gente envolvida nesse projeto? Tem, mas o cara que capitaneou o Santos para esse lamaçal onde ele se encontra chama-se Andrés Rueda. Que se fosse santista e tivesse um pouco de amor ao Santos Futebol Clube, ele não cobraria o dinheiro que ele está cobrando no Santos e que o Santos está devendo para ele. O Santos hoje é um time endividado por conta dele. Ele devia ter, pelo menos, um pouco de compaixão com o Santos Futebol Clube e com os torcedores do Santos. E falar assim, não me pague. Eu sou um homem milionário, eu não preciso disso. Não preciso disso. Eu sou envergonhado do que fiz pelo Santos. Mas não, tá cobrando o Santos aí. Entendeu? Então, gente, o Kleber Xavier está no Santos porque foi o único cara que aceitou dirigir o Santos. E se demitir o Kleber Xavier hoje, vai contratar quem? Eu ontem mandei uma mensagem para minha fonte lá no Santos. Falei, se o Textor fosse o dono do Santos, o Kleber Xavier tinha sido demitido no vestiário. Você viu o que ele fez com o Renato Paiva? Depois da vergonhosa participação do Botafogo no Mundial. A única coisa que sobrou de bom no Botafogo lá foi o jogo de estreia contra o PSG. A vitória por 1-0. Só. Contra o Seattle, não foi grande coisa. Foi uma vergonha contra o Atlético de Madrid e foi uma vergonha contra o Palmeiras. O que fez o Textor? Falou assim, não, pelo amor de Deus, com esse cara eu não vou jogar em lugar nenhum. Pumba, deu um pé na bunda dele. Agora ele tá lá no Fortaleza. Marcelo Paes, meu amigo. Você contratou o Renato Paiva. Tomara que tudo dê certo. Você sabe que eu torço pra você, que você sabe que eu adoro Fortaleza, mas eu sinceramente tenho um pé atrás. O Renato Paiva é muito ruim. Ele é fraco. Ele afundou o Bahia e afundou o Botafogo. E tomou um bico nos fundilhos do Textor. Então, voltando ao que eu estava dizendo. Se o Textor fosse o dono do Santos, ele demitiria o Kleber Xavier no vestiário. No vestiário, depois de tudo, as lambanças que ele fez. Modificando 30% do time e não satisfeito em colocar Igor Vinícius, Zé Ivaldo e Pituca, ele colocou no segundo tempo Tassiano. Inacreditável. Inacreditável. Da onde o cara tira uma ideia dessa? Resultado disso tudo. Quem tinha que fazer a sua lição de casa fez, e o Santos, como foi goleado pelo Mirassol, volta agora à zona do rebaixamento. Próxima rodada, meio de semana. O Vasco, que tá junto com o Santos, mas tem um saldo de gols menos ruim, tem menos 4, o Santos é menos 5, o Vasco vai receber o Bahia em São Januário. É um jogo difícil. Não é fácil. O Bahia é hoje o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. É difícil. O Vasco pode perder? Pode. Pode ganhar também. A Vitória não ganhou do Bragantino, que estava lá em cima. A Vitória ganhou, o Vasco pode ganhar também. Mas um empatezinho desse aí já seria bom para o Santos. Aí o Vitória, depois desse triunfo diante do Bragantino, super entusiasmado e dirigido pelo Carille, vai receber o Sport, o lanterninha do campeonato em Salvador. Sabe se vão perder? Claro que não. Então esquece. O Vitória, que tem 15, vai a 18. O Santos tem 14. Vai abrir 4 pontos para o Santos. O Juventude vai jogar contra o São Paulo. São Paulo que tem 2 pontos a mais do que o Santos. Juventude que vem mal das pernas no campeonato. Mal das pernas. Deixa eu ver o resultado do Juventude nessa rodada. Deixa eu ver aqui. O Juventude nessa rodada tomou de 4-0 na tarde desse domingo do Cruzeiro no Mineirão. E está lá na zona do rebaixamento. Tem 3 pontos a menos que o Santos. Vocês acham que o Juventude vai segurar o São Paulo? Ao menos arrancar o empate? Não acredito. Não acredito. São Paulo perdeu para o Flamengo com o Crespo. O Flamengo falou, ainda bem que não vamos jogar. O Crespo falou, ainda bem que não vamos jogar contra o Flamengo o campeonato inteiro. Acabou. Essa tortura acabou. Aí pegou o Bragantino, em Bragança Paulista, foi lá e empatou o jogo. É difícil de ganhar lá. Empatou. E ontem recebeu o Corinthians, sapecou o Corinthians 2-0. Então, eu não acredito que o São Paulo vai se desperdiçar essa oportunidade de vencer o Juventude, mesmo fora de casa, e somar mais 3 pontos e se separar ainda, se apartar ainda mais da zona do rebaixamento. O Grêmio, que tem 17 pontos, 3 a mais do que o Santos, vai jogar em casa contra o Botafogo. É jogo difícil. Não é fácil, não. O Grêmio pode perder? Pode. Se ele perder, ele estaciona nos 17. O Santos tem 14. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se o Santos ganhar o jogo dele contra o Internacional, quarta-feira na Vila Belmiro, ganhar, independente... Olha, ele fica...
Olha, não importa o resultado de Vasco e Bahia, Vitória e Sport, Juventude e São Paulo e Grêmio e Botafogo. Ele pega o Internacional, joga na zona do rebaixamento, ele troca de posição com ele. Ele sai da zona do rebaixamento. É só ganhar do Internacional. Só ganhar do Internacional. Por quê? Porque ele chega nos mesmos 17 pontos do Internacional, só que ele vai a 5 vitórias e o Internacional tem 4. Mas dependendo dos resultados de Vasco, de Vitória, de São Paulo, de Grêmio, o Santos pode dar um salto e acabar em 12º lugar. Eu conversava agora à tarde com essa minha fonte lá no Santos, falei, que tragédia, hein, meu companheiro? Que tragédia, hein? Ele falou, o Santos vai reverter. Eu falei, com base no quê? Nesse desempenho? Ele falou assim, não, com base nos desempenhos das rodadas passadas. Sim, é verdade. O Santos ganhou do Fortaleza, não, o Santos ganhou do Vitória, perdeu o Botafogo, ganhou do Fortaleza, ganhou do Flamengo e perdeu agora. O que isso significa? É um time assim, ó. Significa então que agora vai ganhar, porque ganhou do Flamengo, perdeu pro Mirassol, agora é a vez de ganhar. Bom, se for assim, tudo bem. Agora, essa gangorra vai significar o quê? O Santos vai ficar flertando com a zona de rebaixamento o campeonato inteirinho. Um time que tem o Neymar. Um time que tem hoje o melhor goleiro do futebol brasileiro, Gabriel Brazão. Um time que tem um meia espetacular, que é o Roleiser, que aliás não jogou porcaria nenhuma contra o Mirassol. É distraído em campo. Errou vários passes. Vários passes. Barreal, que até agora... Então, esse jogo contra o Internacional, o que o Kleber Xavier tem que fazer? Tem que ser audacioso. O Santos tem que ganhar o jogo. O que ele tem que fazer? Bota o Robinho Júnior na ponta direita e tira o Barreal. Senhor Mano, quem vai marcar a lateral? Que marque quem quiser. A mãe de alguém que marque esse lateral. O Robinho tem que jogar. O Robinho tem que jogar. Botar o moleque pra cima. Depois é o seguinte, gente. Se você faz um esquema de pressão na saída de bola do adversário, você não precisa ficar correndo atrás de lateral. Porque você vai tomar a bola do adversário boa parte do jogo. Agora, se você recua para fazer a sua marcação dentro do seu campo, que é o que o Kleber Xavier faz, o ponto direito, ou seja, o Robinho ou o Barreal, ou seja lá quem for, esse cara vai ter que voltar para marcar o lateral. Porque você está voltando, você está puxando o time adversário do seu campo. Agora, se você joga dentro do campo dele, o seu atacante não precisa voltar para marcar a lateral. Porque você vai estar pressionando os caras toda hora. Você vai estar pressionando os caras. Claro, tem horas que eles vão conseguir sair da marcação, pressão, etc e tal. Depois você recompõe. Você consegue recompor. Mas não ficar o tempo inteiro fazendo ponta de secretário de lateral. Então o que se espera é que esse obtuso, esse tantã do Kleber Xavier, coloque o Robinho no lugar do Barreal no jogo contra o Internacional. Já deu para ver que esse moleque é diferenciado. E outra coisa, ele tem personalidade. Ele não tem medo de jogo grande, não tem medo de cara feia, não tem medo de marcador grandão, não tem medo de butinada. O moleque é igual o pai, atrevido. Joga a bola igual o pai. Então bota o moleque de ponta direita. Robinho, precisa botar um centroavante, não tem jeito. Ou lá na Vila Belmiro, talvez ali com o Neymar de centroavante, talvez até dê certo. Porque o Santos, na verdade, não tem centroavante. Não tem. Porque se tiver que colocar um centroavante, eu ponho o Tiquinho. Eu não aguento mais ver o David Washington em campo. Não aguento mais. Eu devolveria esse cara R$800 mil por mês. Mas é o que eu falei para vocês aqui outro dia. Muito provavelmente, o David Washington é jogador do Giovanni Bertolucci, que é um dos principais empresários, não é do Brasil não, do mundo. Do mundo. Já socorreu o Santos financeiramente. Já socorreu. Então o cara chega lá e fala assim, escuta, lá no Chelsea ele não vai jogar. Porque não tem bola para jogar lá. Eu enganei os caras lá vendendo o David Washington. Agora ele não joga lá, agora ele precisa jogar. Para ver se eu consigo, de repente, encaixar esse moleque em algum outro lugar. Então, o que ele faz? O Santos Futebol Clube, por gentileza, você pode emprestar o David Washington e bota ele para jogar? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E o Tiquinho fica ali fora. E o Luca Meireles, que é um menino da base do Santos, com potencial de crescimento, perde espaço por conta desse tal de David Washington. Entendeu? Então, gente, o Rincon tá suspenso, não vai jogar. Deve entrar o Schmidt. Deve entrar o Schmidt. Eu não colocaria o Schmidt.
Pra quê? Mas se bem que é contra o Internacional, não é fácil não. Tem ali o Alan Patrick, o ex-menino da Vila, moleque é bom de bola, tá jogando muito. Ele amadureceu. Ah, não sei se você se lembra, ele foi campeão da Libertadores com o Santos. Ele tava naquele elenco. Mas ele amadureceu e ficou melhor. Ele ficou igual vinho, desculpa o clichê aí. Igual vinho. Quanto mais velho, melhor. É assim, né? Eu não tomo vinho, mas as pessoas dizem isso. Já li isso em algum lugar. E o moleque tá jogando muito bem. Talvez o Schmidt seja interessante colocar ali. Ou se tiver condições de colocar o Arão, ótimo. Mas o Pituca, não! Pelo amor de Deus. Pituca, não! Não! Gente, hoje é dia 20 de julho. A janela é do meio do ano, vai fechar dia 2 de setembro. Tem esse final de julho, mas todinho o mês de agosto. Gente, pelo amor de Deus, tentem colocar o Pituca em algum lugar. Não dá mais. Porque quando você menos espera, o cara entra para jogar. E vocês viram que foi a tragédia que foi ontem. Foi substituído no meio do jogo. Então vamos ver. Tomara que o Arão tenha condições de jogar desde o começo. Bota contra o Internacional. Mas bota de cara, gente. Se precisar tirar no segundo tempo, bota de cara. O cara é bom. O Santos pode fazer uma vantagem. Se ele cansar no segundo tempo, bota o Schmidt. Bota o Schmidt. Agora, o Kleber Xavier. O time é Brazão, Escobar, Basso, Luan Pérez e Souza. Arão, se tiver condições, ou então Schmidt, Zé Rafael e o Roleiser, tá? Robinho, Neymar e o Guilherme. O time é esse. O time é esse. Não invente, pelo amor de Deus. Não invente. E tem outra coisa, hein? Nós estamos o Santos já fez, nesse campeonato, 14 jogos. São 38. Tá faltando 24 jogos. Vamos esperar mais um pouquinho. Porque no próximo jogo do Santos, como eu falei para vocês, é contra o Internacional. No final de semana, o Santos viaja para jogar contra o Sport em Recife. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. No dia 26. E no final do mês, já comecinho de agosto, primeiro dia de agosto, o Santos vai jogar contra o Juventude. Gente, olha a tabela do Santos. Internacional em casa, Sport fora, Juventude em casa. Vamos ver aqui depois do Juventude? Vamos ver quem que vem depois do Juventude? Depois do Juventude vem o Cruzeiro. Aí já é mais complicado. Mas o Santos tem 3 jogos para fazer 9 pontos, gente. 3 jogos para fazer 9 pontos. Qualquer outro resultado é inaceitável. Poxa, mano, até contra o Internacional? Sim, até contra o Inter, porque o Santos vai jogar em casa. E o Internacional é uma equipe que oscila demais no campeonato. Ok, vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, que já o tira lá da zona da confusão. Mas o Santos vai estar jogando na Vila, gente. Vai estar jogando na Vila. Ô, Marcelo Teixeira, vamos caprichar no preço desses ingressos, hein? Porque contra o Flamengo deu para você colocar 480 pau. Contra o Internacional não vai dar. Não vai dar. E o Santos vai precisar de novo da Vila Belmiro lotada. Porque a gente sabe que ela faz a diferença. Por quê? Porque o torcedor ajuda. Não a Vila Belmiro em si. Jogar em casa faz a diferença. Então já cansei de falar para vocês aqui. O Santos foi rebaixado dentro da Vila Belmiro. De 3 jogos restantes, precisava vencer 1. Jogou em casa com o Fluminense, perdeu. Jogou em casa com o Fortaleza, perdeu. Aí jogou fora com o Atlético Paranaense, perdeu também. O que ajuda é ter a torcida a seu lado. Então, o Marcelo Teixeira, vamos maneirar no preço desses ingressos para a gente ver a Vila lotada. Para o torcedor ajudar o Santos. Entendeu? Então é isso, gente. É isso. Final de domingo, fazendo esse vídeo para lamentar esse final de semana. Quer dizer, não bastasse o Santos apenas nos estragar o nosso final de semana sendo goleado pelo Mirassol, ele volta à zona de rebaixamento, porque Vitória, Internacional e São Paulo venceram seus jogos. Tá bom? Durma-se com esse barulho. Até.